Ok, gente, estudo 39 em Lucas. No começo eu punha assim, estudo 39, por exemplo, de Lucas. Não, nós não estamos estudando o Lucas, a pessoa Lucas, nós estamos estudando o evangelho de Lucas, né? Estudo de Lucas. Então, ele era manco, tinha a unha encravada, sei lá, né? Não, não é isso. Então, vamos lá. Nós estamos no capítulo 21. E assim, não dá para bater o capítulo inteiro, porque ele muda de assunto no meio, tá? Então, nós vamos fazer de 1 até 19, depois nós vamos fazer o outro, porque a outra parte, que é um assunto assim, bem mais delicado, é Jesus fazendo as profecias, falando o que vai acontecer nos últimos tempos. Então, não dá para misturar aqui com a oferta da viúva, né, gente? Não dá. Então, vamos por partes, tá? Então, estamos lá, estudo 39 em Lucas, Lucas 21, de 1 a 19. Então, diz o seguinte: a primeira pergunta é: aonde você acha que Jesus estava? E aí, o texto é 21. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Gente, onde você acha que ele estava? Ele estava, aqui não está falando aonde, mas pensa, né? Os ricos iam. Sabe o que é gasofilácio? Aquele negócio de pôr oferta. E eu brinco que eu era pequena, eu tinha dificuldade para falar o gasofilácio e o genuflexório. Agora, se virei gente grande, eu aprendi. Genuflexório é aquele negocinho que se ajoelha. Na minha igreja era só as noivas para casar, né? Então, chega lá na frente do pastor, ajoelha naquilo, aí punha rendinha, tudo. Então, isso é o genuflexório. E o gasofilácio é a caixinha quadradinha para você entregar as ofertas. Eu já vi maneiras muito diferentes. Eu já vi bandejinha, caixinha. E eu fui numa igreja de pessoal da Guatemala, que é muito engraçado, porque fica um casal, deve ser liderança da igreja, né? Com um pano, como se fosse uma toalha, assim. E aí o povo vai e joga naquela toalha aberta, sabe? Que nem faz caminho, assim, né? Segurando as 4 pontas. Aí, quando acaba todo mundo, eles ajuntam e saem. E eu nunca tinha visto isso, achei interessante também. Mas a pergunta não é o que é o gasofilácio, nem o genuflexório, é aonde Jesus estava. Jesus estava no templo. Aí você me fala, o que Jesus foi fazer lá? Aqui estava falando, ele estava observando. Então, ele ia no templo. Gente, ele não precisava ir no templo, ele era Deus. Ele não precisava ir lá. Para que a gente vai na igreja? Vamos lá, por que a gente vai? Porque você tira a parte de encontrar com as irmãs e comer bolinho no café depois do culto, tá? Pula essa parte. Mas o que você vai fazer na igreja? Você vai adorar, você vai ouvir uma mensagem. E Jesus estava lá. E sentado. Ele estava sentado e ele ficou observando. Eu vi uma ilustração uma vez que diz que Jesus devia estar sentado assim, do ladinho e só olhando. Então, você imagina, quando você for levar a sua oferta e tiver o dono de tudo sentado olhando para ver o quanto vai, né? Aqui a gente dá muita risada, porque normalmente, nos domingos, as pessoas vão comer fora, né? Tudo muito longe, então é normal. E aí, uma vez eu estava ouvindo um pastor dizendo que nas ofertas o fulano leva $2, $1. E sai de lá, vai no restaurante e dá 20 de gorjeta para o garçom. Então, o que acontece, gente? Oferta. Olha, um dia ainda vou fazer um estudo muito detalhado sobre dízimo, oferta e semente. A gente faz uma confusão toda, porque cada igreja se fixa em um ponto, então a gente tem que definir bem isso na mente da gente, tá? Então, oferta é uma coisa que você dá de acordo com o seu coração. Então, oferta de amor. A gente ouve muito a oferta de amor. A oferta de amor é dar $1 ou R$ 1 enquanto você está, né, gasta mais. Então, não é oferta, você está pagando taxa do templo, né? Você está indo lá e só para todo mundo ver. E esse texto é muito interessante, são poucos versículos, e assim, dá para a gente ser confrontado hoje, no dia de hoje, né? Então, Jesus, a primeira pergunta diz, aonde ele estava no templo, tá? E ele diz que estava observando, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Pergunta 2. Qual a diferença entre os dois ofertantes? Então, vamos lá, versículo 2. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequeninas moedas e disse,
Verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos. Bom, primeiro que ele, só de ver, ele já conhecia, ele sabia, porque ele era Deus, gente, entendeu? E ele sabe a sinceridade do seu coração. Então, nós vamos ver lá depois no livro de Atos, quando estava lá a igreja primitiva, tudo lá no bem bom. O que acontece? Safira, né? E o marido. O que acontecia lá? A igreja primitiva é muito usada. Eu já vi adolescente falar que o comunismo, o socialismo é baseado nisso aí, tá? Então, vamos dar aula de história para essa criançada. Mas o que acontecia lá? Resolveram, né? Resolveram sustentar os missionários, né? E ninguém era obrigado a dar nada. E teve um casal que combinou no seu coração que eles venderam terreno, pegaram metade de dinheiro para eles e a outra metade foi lá e entregou. E qual que é a história, gente? O Ananias foi e entregou. E Pedro virou e perguntou assim: o que que... não, vendi um terreno e trouxe tudo para ser o super santo. Sabe o que aconteceu com ele? Fulminado. Agora, você já pensou se cada um hipócrita na nossa igreja, vamos lá, eu não sei a de vocês, mas a minha, de vocês não deve ter nada disso, mas a minha, por exemplo, na hora da oferta, quem tá lá com o coração mal, fulminado e morre, gente, tinha que ter uma funerária do lado, com um caminhão para carregar todo mundo, porque o povo hipócrita, até a minha igreja de vocês, acho que não. Mas aí o que aconteceu? Entra a mulher. Aí Pedro fala: e aí? Então, o que aconteceu? Não, é verdade, nós vendemos terreno e nós somos tão bons, tão santos, entregamos tudo. Fulminou também. Eu escrevi o livro Mulheres que Decidem. Se você ainda não leu, depois fala comigo que eu dou um jeito de mandar para você. E eu falo um capítulo do Ananias e Safira, que é o seguinte: a Safira, ela tudo bem, submissa ao marido. Existe uma coisa, no reino não tem isso. Por quê? Deus trata todos de igual para igual. Então, o próprio Paulo fala, para Deus não há homem, nem mulher, nem branco, nem nada. É tudo, né? Tem todos o mesmo peso. Então, ela se juntou com o marido numa mentira. E quando, já ouviram falar no julgo desigual? Julgo desigual é isso. Você está com uma pessoa que ela vai ser julgada por alguma conduta reprovável, o castigo dela vai vir em você também. A gente ouve isso muito em casamento, né? Julgo desigual porque casou com não crente. Gente, vamos entender o que é essa história do julgo desigual, que não tem nada a ver com essa história aqui, mas vamos lá. O que acontece? Eu me uno a uma pessoa que ela vai sofrer as consequências do pecado dela, tá? Ela tem os erros, ela vai sofrer as consequências. Eu estou me juntando para sofrer junto as consequências do pecado dela. Hello? Né? Então, o que você tem que fazer? Não é porque o seu marido, ou sua esposa, o seu namorado, o seu filho, seu pai, sei lá, ele chuta o balde, gruda o chiclete na cruz, que você vai fazer o mesmo. O jugo dele vai vir para você também. Então, o que aconteceu com Ananias e Safira? Se combinaram numa mentira, foram os dois para a caixa prego, tá? Nossa, faz tempo que eu não ouço essa expressão, mas é isso aí. E aí, aqui nós vamos voltando a Lucas. Jesus viu a viúva. E a viúva foi lá e colocou 2 pequenas moedas. E Jesus conhecia, tanto que ele falou verdadeiramente que essa viúva pobre deu mais do que todos. Então, eu vou te falar uma coisa. Deus precisa do seu dinheiro para manter a obra dele? Não. Desculpa aí, mas eu tenho uma notícia. Você não é ninguém na fila do pão se tratando de Deus. Deus não precisa de mim. Eu preciso dele. O ato de ofertar, tá? É para mim. É para mim. É para que eu veja a minha sementeira crescer, vamos usar os termos de lá, né? A minha sementeira crescer, as minhas bênçãos, a janela do céu, tá? Cada lugar da Bíblia fala uma coisa, mas sou eu que preciso ser fiel nos dízimos e nas ofertas, para meu benefício. Deus, se eu não fizer, Deus vai levantar outro. Gente, ele é o dono do ouro e da prata. Hello! Então, quando você é fiel no dar, olha só, que a gente ainda estava falando na semana passada sobre reservatório e canal. Se você é só um reservatório, Deus vai te dar uma grana suficiente lá e uma hora vai parar porque não vai caber mais. Porque o reservatório tem limite.
tá? O canal não. O canal, quanto mais entra, sai, Deus vai sempre mandando. Então, qual é o mais interessante para você? Ser canal de bênçãos. Nós estudamos isso semana passada, que é a história de Deus, às vezes, ele usa você para responder a oração de alguém. Que legal! Que legal é eu saber que eu cheguei a um ponto que Deus olha lá para mim e fala assim: vou mandar essa pessoa necessitada ali na casa da Kátia, porque ela, eu sei que ela vai atender. Será que Deus hoje pode falar isso de você? Será que todas as vezes, às vezes você encolheu a sua mão, nossa, poético, né? Às vezes você encolheu a sua mão, não é nem por falta de dinheiro, nem por, é por preguiça. Porque para você doar, aí você vai ter que conversar com uma pessoa estranha, aí você deixa para lá. E muitas vezes você perde a oportunidade de ser usada pelo Senhor. Então, aqui não está falando de dízimo, tá? Aqui está falando das ofertas. Oferta, é o quanto você quiser dar. Tá? Então, agora você eu chamo você para vir na minha casa e falo que eu vou te dar uma oferta de amor, tá? Eu gasto $900 no jantar e te dou uma nota de 5. Isso é oferta de amor, entendeu? Então, eu acho que tem coisa que é insulto para Deus, sabe? Não vamos ser hipócrita para as pessoas verem. E nós vemos aqui no versículo seguinte, o Jesus complementando, porque fala quem deu mais, né? Então, o texto diz o seguinte: porque todos estes deram como ofertas daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía do seu sustento, tá? Então, Deus sabe o que você está dando. Deus sabe se você está socorrendo a necessidade do outro. Deus sabe se você fez um voto com o Senhor, tá? Um texto que eu fui entender muito tempo depois, durante muito tempo eu não entendi esse texto, que é a história da viúva lá do profeta, que ela tinha mantimento para fazer um bolo e depois ia morrer, ela e o filho. Se você não lembra dessa história, vai lá olhar, que você vai achar, é muito legalzinha, da história do profeta e o que aconteceu. Eu nunca entendi como que uma mãe tinha suficiente para fazer um bolo para ela e o filho comer, e se eu sou mãe, eu sei que o filho ia comer 2 vezes. Em vez dela e o filho comer uma vez, o filho ia comer 2 vezes, porque mãe faz isso, tá? E depois morrer, aí ela pegou isso e entregou para o profeta. Aí, como? Como? Mãe não faz isso, gente. Nós somos mães. Você não ia tirar da sua boca para dar para um cara que chegou aqui e falou, Deus mandou. Pensa bem. Mas o que ela fez? Ela sabia que ele era um homem do Senhor. E sabe como é que ela fez? Ela sabia que ela ia morrer. E o dia que eu entendi isso, gente, me deu um sentimento de liberdade, porque eu entendi o seguinte: foi no meio de um culto, o pastor falando, e eu pensando aqui na minha caraminhola, as palavras ficam boiando na minha cabeça, né? E aí, o que veio para mim? Ela sabia que ela ia morrer. Então, ela preferiu morrer adorando e ofertando ao Senhor. A última coisa que ela tinha, ela deu que ela ia morrer ofertando ao Senhor. E eu e você? E eu e você? Ah, Sociedade de Mulheres vai fazer um evento, não sei o quê, cobraram lá 20. Eu vou falar os números, porque cada país é uma moeda, né? Então, cobrava 20, né? Não, eu não vou dar esses 20 lá, porque acabei de comprar um perfume, encomendei o perfume que custa 400. Então, peraí, né? Ah, mas a vizinha está pensando necessidade? Ah, imagina, eu dou um pacote de macarrão porque eu preciso comprar um sapato novo, porque o meu sapato feio, preto, tá de pelinho, sabe? Umas coisas assim. Até onde vai o seu amor, a sua disposição no partilhar? Aonde está? Eu tenho, algumas de vocês já sabem essa experiência, e aconteceu um negócio, eu não vou me esquecer jamais isso. Meu marido, ele é o seguinte, ele tem um dinheiro no bolso, todo dia ele tem. E quando eu estava no Brasil, eu dizia para ele que eram os empregados dele, porque ele deixava troco, né? Então, esses flanelinha, tudo andava atrás dele, porque já sabia, né, que ele tinha. Bom, um dia nós estamos no metrô de Buenos Aires, e tinha exatamente o dinheiro, passou da hora de trocar, porque até a hora do almoço você conseguia trocar dinheiro, mas já tinha passado da hora, não tinha mais, o câmbio estava tudo fechado, então eu só tinha cartão. E tinha dinheiro para ir tomar o metrô. Aí, a hora que a gente tá descendo, correndo para comprar o ticket, ele tinha uma mulher desce uma escada assim, a mulher estava aqui no canto pedindo, uma senhora. Nós descemos um lance, ele falou, peraí, eu falei, eu já sabia, eu falei, vai lá dar o dinheiro para a mulher, e como é que nós vamos? Tá bom. Ele falou assim, coitada dessa senhora, tá vendo? Ok.
Deu lá para a moça. Aí a gente tinha que pegar o metrô. Na hora que nós descemos, que foi na bilheteria, ele foi tentar passar o cartão. Ele não sabia se podia, né? E ele foi passar o cartão. Nisso não tinha funcionário lá. Aí o guarda veio, o segurança, e falou: a menina foi no banheiro. Ele falou: mas eu preciso pegar esse trem. Cara, abriu a porta e falou: não, então pode passar que tá tudo certo. Eu comecei a dar risada. Eu falei: olha como são as coisas. Quando você fica assim, se coloca realmente à disposição do Senhor, você aprende mais coisas. Então, foi muito legal, jamais eu me esquecer dessa situação. E ele falou assim: estou acostumada, é isso que acontece, entendeu? Se Deus toca no meu coração, ele vai prover de alguma outra maneira. E nós temos medo de nos colocarmos a essa situação. Então, eu pergunto para mim, se alguma vez eu fui num culto e na hora da oferta eu dei tudo que eu tinha. Não. Vou falar a verdade para vocês. Não, nunca fiz isso. Eu já peguei tudo que eu tinha na carteira, mas você sabe que hoje em dia, né, a maior parte da gente não deixa dinheiro na carteira. Então eu pergunto, essa mulher, Jesus viu que ela deu tudo que tinha. E aqui não fala mais nada dela, mas até hoje nós estamos falando dela, tá? Então, alguma coisa trilegal aconteceu com ela depois disso. Então, o que Jesus estava fazendo? Ele estava do lado do gasofilácio e vendo. E você vê pessoas que ele estava vendo os ricos indo com as bolsas, não era nota, não era tudo moeda, jogando aquilo lá, e ele dizia, tudo isso é o que sobrava. Então, você imagina a concorrência, né? Olha, o irmão lá deu tanto, eu vou dar mais, é porque eu sou muito santo. Se a gente vê aqui Jesus explicando, os evangelistas explicando o que acontecia, né? Quem ficava gritando no canto das praças, e Jesus sempre pontuou essas situações. Então, o que acontece? O que acontece hoje? O meu coração está como o da viúva. Veja bem, não estou dizendo que é para você pegar e dar tudo, mas qual é o ensinamento que a gente tem que ter com isso aqui? Alguma porque se está na Bíblia para a gente aprender, tá? Ou nós estamos dando um pouco do que sobra, porque nós temos outras prioridades. A casa do Senhor não vai faltar suprimento, nunca, porque é do Senhor. Mas você faz parte dessa história? Essa é a ideia, né? Então, o missionário vai. Gente, existem várias formas de ir. Você pode ir, como você pode enviar. Você enviando, você também está mandando, porque como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não tem quem manda? Então, é tão missionário o que vai como o que patrocina. Então, o que você está fazendo com a sua receita em prol do reino? Eu não estou falando nem de igreja para comprar a cortina da igreja, não. Estou dizendo em prol do reino. O que você está colaborando para isso, tá? Então, aqui a viúva era pobre e os outros eram milionários. E é a história da viúva que nós estamos ouvindo até hoje. Então, qual posição que você está? Né? Bom, vamos lá. Pergunta 4. O que o povo estava valorizando nesse momento? Então, vamos lá. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e das dádivas. Então disse Jesus: vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles tinham muito orgulho do templo. E nós também, né? Você quer que a sua igreja seja bonita, né? Só que os judeus estavam valorizando o espaço físico. Então, o que acontece? Desde Davi, que pediu para construir um templo para o Senhor, e ele não conseguiu, porque ele tinha sangue nas mãos, Deus não permitiu, mas foi Salomão que foi construir o templo, e o templo era ornado de ouro, e pedra preciosa, e madeira não sei da onde. Então, era o top das galáxias. Então, é uma sensação de orgulho para eles, e ainda estão esperando que vão construir o terceiro templo. E os instrumentos, os utensílios do terceiro templo já estão prontos. Porque eu devia ter mais ou menos uns 14 anos, quer dizer, faz 40 anos atrás, o meu pai não tinha internet naquela época, e meu pai veio com uma notícia que ele viu um documentário de uma sociedade subterrânea, estavam fazendo todos os utensílios do templo, para quando vier autorização para construir, já tem tudo que tem lá dentro, já está pronto, tá? Muito legal isso. Então, hoje o judeu, ele é assim no templo. E nós temos em mente que o quê? A casa do Senhor, ok, mas a igreja não é a construção, a igreja somos nós. Então, eu lembro que o meu pai era revoltado, ele falava, lá quanto gastaram no templo, o dinheiro que gastaram para isso, podia ajudar não sei quantos missionários, tá? Também não acho que, assim,
O ideal é embaixo de uma bananeira com 2 caixão de fruta, tá? Não é isso, mas até pode ser. Mas aonde que está o equilíbrio da situação? E o povo aqui se valorizava muito do templo, eles se orgulhavam muito do templo, e até hoje funciona isso, tá? E aí, o que o Jesus diz? Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? Ah, porque ele falou que dias virão e que não ficará até pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? E aí respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Ok, vamos lá. Eu falo todas as vezes que eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, mas todo mundo que marcou o arrebatamento se deu mal. A igreja adventista é porque a chefe lá da igreja, ela marcou a volta do mundo umas 3 vezes. E falhou, lógico, né? Aí virou 7º dia. Então, eles eram os adventistas, que era o advento que Jesus vinha, mas Jesus não veio na data que ela marcou. Então, aí, o que eu pergunto para vocês? O mundo, nós estamos vendo sinais de guerra. A natureza está, né, tá se revoltando, vamos dizer, né? Tsunami, tempestade, calor e tá. E nós vemos a guerra, países guerreando. E nós vemos tudo isso. Gente, o dia está próximo. O que que Jesus fala aqui, gente? Olha que louco. Se alguém disser sou eu, não siga. Chegou a hora, não siga. Quando ouviu de falar em guerras e revoluções, não assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas o fim não será logo. Jesus, o próprio Jesus, ele não sabia quando que ele ia voltar. Agora, se Deus, vamos pensar aqui, se Deus não contou para o próprio filho quando seria, você acha que ele vai contar para mim? Pensa. Não existe nada novo na palavra. A Bíblia, ela é a mesma que foi escrita há 1000 anos, tá? Não tem nenhuma novidade lá. Se chegar alguém, se você achar que alguém veio, descobriu, teve uma revelação de uma coisa super nova que ninguém viu, fica esperta. Porque Deus não ia revelar alguma coisa para uma pessoa só. Não existe, não existe. Porque a palavra de Deus é aberta a todos e Deus é um Deus de justiça. Ele trata todo mundo igual. Então, quando você vê alguém que vem com uma, que interpretação diferente, fique esperto, tá? Porque vai vir muita gente se diz. Nós no Brasil, nós podemos ter o orgulho, será que pode dizer isso, né? Nós temos o INRI. Quem não conhece o INRI lá do Sul, que ele diz que ele é o Cristo? Gente, que figura! Uma vez eu fui estudar a vida dele, meu cara é um gênio, o cara é inteligentíssimo. Ele foi para a Europa, viveu em várias culturas, aprendeu muito e virou espanou ela, gente. Então, o que que o cara tem? O que que o cara tem? Gente que segue. Aí você vai falar, mas eu não vou seguir o INRI. Não, mas de repente você está idolatrando um pastor. De repente você está idolatrando o seu líder. De repente você está idolatrando uma pessoa que você vê no YouTube que é coach. Ai, gente, essa palavra eu acho o máximo, né? Eu sou coach, tá? Então, o cara é coach, fala 2 versículos antes e depois, aí você vai, ele falou isso, vamos fazer isso. Então, a gente precisa ter cuidado para ver. Se alguma coisa estão falando e entra em confronto, ou uma coisa muito nova que não tem na Bíblia, desconfie. Porque a palavra de Deus é imutável. A Bíblia está lá ao alcance de todos. Então, vem um negócio muito doido, ora, vai lá na Bíblia e fala, Deus, me mostra isso aqui, tá? E vê quem é que você vai estar seguindo. Não existe uma pessoa que vai ser levantada para levar milhões até o céu. Não tem, é só Jesus. A salvação vem só através dele. É ele que vai vir em poder e glória, ok? Então, vamos ter cuidado para quem que a gente está seguindo, quem que a gente está endeusando, quem que a gente está idolatrando. Você, quantas vezes, essa aí serve até para mim, tá? Seu dia está muito corrido e você levanta de manhã e pega o carro
e põe uma pregação de um pastor. Cláudio Duarte, eu amo ouvir ele, e a Joyce Meyer, ok. Mas será que eu li a minha Bíblia e orei antes, ou a minha fome de sede da palavra de Deus vai ser enlatado, tá? Eu me lembro sempre de uma coisa que tinha, minha mãe gostava. Você já viram a carne em lata, que vem umas latas quadradas? A carne ruim pra caramba, que acho que é um compensado, sei lá do que. Minha mãe cortava fatia, ainda fazia milanesa aquele troço. Gente, como eu detestava aquilo. E eu fico imaginando que às vezes você deixa de ter o seu momento com Deus. Veja bem, eu escuto o Cláudio Duarte e a Joyce, são quem mais eu escuto, né? O Subirá, tá? O Leandro Barreto. Tem pessoas que são referências para mim, eu vou ouvir. Mas a minha fome não pode ser saciada por um programinha que eu pus no rádio para ouvir. Isso é enlatado. A sua alimentação tem que vir da fonte, tem que vir da palavra. Então, ó, na boa, gente, 15 minutos antes, com 15 minutos, dá para você ler um texto e orar, tá? 15 minutos. Põe o relógio 15 minutos antes, experimente começar o dia com a palavra fresca, diretamente de onde está vindo. A gente vai se acostumando, e já a gente está acostumado a só ouvir a palavra no domingo e chega na igreja e fica implicando com o pessoal do louvor, porque o culto vai passar de 1 hora, tá? Porque nós estamos nos alimentando de enlatados. Então, aqui, o pessoal estava preocupado do templo, porque Jesus disse que ia acabar, então é agora. Eles não estavam preocupando com nada, estavam preocupados com o templo, sabe? E com as coisas que estavam vindo. Então, o que Jesus continua explicando? Todas essas pessoas vão aparecer para desviar o foco. Então, se você pensa que o diabo está agindo lá na boca de fumo, lá no prostíbulo, não está. Ele está dentro da igreja para desviar a gente do foco. E isso é o que é pior. É as pessoas que desviam do foco achando que estão no caminho certo, porque está na igreja, paga dízimo, odeio essa palavra, mas paga dízimo, frequenta a igreja, tem um lugarzinho cativo, conhece todas as músicas do louvor, e vai ficar, hello. Lembra, Jesus vai falar, eu te amei, mas passa adiante, porque eu não te conheço. Então, vamos procurar na fonte, Agora teve um eclipse aí, gente, eu ouvi tanta coisa. Se cuidado, porque vai vir o cavalo branco, o cavalo vermelho, porque vai vir não sei o que, gente, o sol passou na frente da lua, o contrário, você tá entendendo? Então, é legal você ver? Mas pode ser, gente, eu acredito que Jesus está voltando, mas vamos ter a nossa vida baseada e plantada na palavra. E a palavra não é a Kátia que fala, não é o Marçal que fala, não, a palavra que está na Bíblia. Vá ter a sua experiência, a sua interpretação da Bíblia, tá? E aí a pergunta 6 é o seguinte: aqui podemos ver na terra hoje o que está escrito, vamos lá ver. Então, lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação. Nós vemos, dá para dar os nomes das nações. Reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias. Epidemia a gente sabe, então a gente tá bem craque, né? Em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Nossa, então é agora, é para já. E aí a pergunta 7 diz: e o que vai acontecer com os verdadeiros fiéis, né? Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os na presença de reis e governadores por causa do meu nome. Opa, então vai começar a perseguição. Nós sabemos aonde que vai ser a perseguição, tá? É no período entre o arrebatamento e a vinda de Jesus, ok? Só que olha o que é legal nisso aqui. Está na pergunta 8, o objetivo da perseguição. Vamos lá. E isto vos acontecerá para que deis testemunhos. Muita gente vai ser alcançada pelo evangelho ao ver a sua postura durante a perseguição. Durante quando você for confrontado, você tiver que tomar uma posição, sabe, em frente do evangelho e das situações. Então, isso vai acontecer para você servir de exemplos, tá? Assentai, pois, em vosso coração e não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria e a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Gente, isso aqui está dizendo o quê? É a mesma coisa que aconteceu com a igreja primitiva, tá? Paulo foi preso e pregou lá para o rei, para o líder. Pedro foi preso, foi lá e pregou. E a gente faz isso.
A gente pode fazer isso ainda, mas ainda não será o fim. Então, se você for, olha só, o grande legal que nós temos nesse texto. Se você for um dia levantado para ir falar com os governadores, for preso, alguma coisa, é a oportunidade de você falar: ai, mas eu não sei o que falar. Eu porei sabedoria e na sua boca palavras que não vão resistir. Gente, fica tranquilo. Aquele Deus que é o seu Deus, que levanta você da cama, na sua cama fofinha, tem uma mesa de café da manhã super legal, é o mesmo que vai estar com você no caso de você ser perseguido e no caso de você ser preso e você ser injuriado. Deus vai estar presente, cuidando de você e te dando a capacidade para falar, botando na sua boca o que falar. Tá? Então, isso é um descanso para nós, porque você vai estar sendo usado para glorificar o nome do Senhor, tá bom? E aí vem aqui a pergunta 9. E a perseguição virá da onde? E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, de todos os seres odiados por causa do meu nome. Eu vou contar uma coisa, que eu conheço um rapazinho que foi criado na igreja, que ele dizia assim, que ele não ia crescer, que ele tem a certeza que Jesus ia voltar antes dele virar grande. Tá bom. Aí, hoje ele já tá bem grande, está com quase 30 anos, e ele entra na cozinha e fala para a mãe dele assim: ah, mãe, você não vai dizer que você acredita nessas historinhas da Bíblia, né? Do Gênesis. O menino que foi criado na palavra, foi criado, tá? E tem essa mentalidade hoje. Se é internet, se é jogo, se é não sei o que aconteceu, o que a armadilha que o inimigo usou para arrebatar esse menino. E é ele que vai se levantar contra. Então, às vezes, você pensa que está tudo certo dentro da sua casa, aí chega o seu marido, fala que você é fanático, a sua filha fala que você está louca. E aí, são essas pessoas que os próximos da gente é que vai doer mais. Sabe por quê? O mané da esquina não me interessa, eu nem conheço ele. Agora, eu vejo que uma pessoa da minha família que eu quero encontrar no céu, que eu quero ver salva, que eu estou orando, e essa pessoa apostatando da fé, gente, fala sério. Então, é isso que vai acontecer. Precisamos ter cuidado, porque nós vamos ser odiados por amor ao nome de Jesus. Mas também, um parênteses, que é o seguinte: não é para você ser chato, tá? Porque tem gente que é chato pra caramba e fala, ah, estou sendo perseguido por amor. Não, você está sendo perseguido porque você é chato, ninguém quer conversar com você. Porque se você quiser saber que postura levar, lembre-se da igreja primitiva, que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Não é sendo aqueles crentes chatos que ficam encomendando todo mundo para o inferno, para o garfo do capeta, tá? Então, não é. Quer saber como agir? Vai ver como que a igreja primitiva agia, tá? E aí nós vemos a pergunta 10. Qual a promessa que Jesus nos fez? Olha, contudo, depois que acontecer isso, você for preso, o pessoal da sua casa te entregar, né? Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na perseverança que ganhareis a vossa alma. Nós seremos salvos pela perseverança. Não adianta um toque de mágica lá no ano de 1974 e eu me converti, ok, de lá para lá eu não fiz nada. Tirei folga de crente, eu vou voltar quando eu estiver doente numa cama. É na perseverança que você vai ganhar a sua alma. É na perseverança que você vai chegar na vida eterna. É conseguindo conhecer a Cristo tão intimamente que o amor dele te atrai. Você não consegue viver fora, você não consegue viver longe, você não consegue se imaginar longe disso. E aí é que a sua salvação vai ser desenvolvida, como Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Então, você aceitou a Cristo, confessou ele com o seu nome? Ok. Ai, mas o ladrão da cruz não teve tempo de nada e foi salvo. Ok, mas nós não estamos na cruz, tá? Então, nós temos esse tempo para desenvolver a nossa salvação e contagiar o mundo. Contagiar da graça e da glória. Então, vamos prestar atenção. Semana que vem nós vamos pegar o resto desse capítulo, que são coisas bem pontuais sobre os últimos tempos. Se você tem uma vontade de conhecer, curiosidade de conhecer o Apocalipse profundo, entra lá no canal que nós temos uma playlist só do estudo sobre o Apocalipse, tá? Então, legalzinho, os vídeos não tem nem mais de meia hora, então é facinho de você ver. Mas no próximo estudo nós vamos ver o que Lucas conta, o que repete o discurso que Jesus fez. E a pergunta de hoje são duas, para a gente passar a semana, se não tiver uma perguntinha aí, né? Primeira,
Como está a sua vida de ofertante? Como você está colaborando? Até que ponto o seu bolso já se converteu? Essa é a primeira. Cada um, olha, gente, eu vou contar uma coisa. Sempre tem um passo a mais, tá? Por mais que você seja, sempre Deus tem um andar a mais para você ser mais perto dele, ok? Então, essa pergunta é a primeira. E a segunda, você está pronto para testemunhar se você for perseguido? Perseguido pela escola, pelo trabalho, ok. E dentro da sua casa? Você está preparado? Você está se alimentando com alimento fresco, comida fresca, ou você está se alimentando apenas de enlatado? Tá? Você está pegando as coisas que já vêm prontas, processadas, e botando isso dentro de você, ou você está se alimentando da essência? Então, eu convido você para isso, um desafio, um desafio. Vamos pegar essa semana, de hoje até o próximo estudo, e vamos separar um tempo para alimentar a sua alma de uma maneira que você nunca fez. E eu tenho certeza que depois de uma semana, você vai ligar para mim e falar assim, você não sabe o que aconteceu. Aí vem contando aquelas novidades, as revelações que você teve, e nós juntos vamos crescendo, porque se nós nos convertemos e não fomos fulminados, é porque temos muita coisa para fazer. Então, o mundo está se levantando, nós vemos a catástrofe para tudo quanto é lado, mas mude o foco. Você olha e você vê a glória do Senhor. Teve agora, acho que foi na Flórida, uma escola que não sei quanto, uma universidade, não sei quantos foram batizados de uma hora para outra, tá? Gente falando assim, eu era ateia, mas eu senti, nossa, tá me mudando tudo a minha vida, tá? Gente, é a glória do Senhor. E olha, eu já li o livro. E o mocinho vence no final. E o melhor, eu sou do time do mocinho. Então, vamos nos deliciar, vamos estudar, vamos aproveitar para a gente crescer junto, porque é essa vontade do Senhor na nossa vida, para que a gente cresça e dê cada vez mais fruto, amém? Beijo, até semana.